Página 83. Capítulo 13. O choque. Meu pai contou que eu não era seu filho, ainda bebê com Felipe, pai que o adotou aos 2 meses de vida. Página 83. Aos 7 anos, a separação dos pais provocou uma mudança profunda na vida de Rafael. Aos 10, ainda passaria por outro choque ao ouvir Luiz Felipe dizer que ele não era seu filho. Uma declaração feita ao acaso que deixou mágoa e revolta. Como relembra, estávamos conversando em casa quando ele disse com a maior naturalidade: Você sabe que eu não sou seu pai. E continuou a frase, mas eu já não ouvia mais nada. Fiquei paralisado. Minha cabeça rodou. Só conseguia pensar: como não sou seu filho? Que história é essa? Tinha vontade de gritar. Não é verdade, isso não pode ser verdade. Mas menti e respondi: eu sei. Enquanto meu peito explodia porque era muita dor para o coração de um menino. A revelação foi um trauma porque a ligação de Rafa com Felipe era e ainda é fortíssima. Sempre fui louco pelo meu pai. Queria ser filho dele de qualquer jeito. Nunca encostou a mão em mim. Era amigo e ao mesmo tempo tinha autoridade. Eu dava muito, eu dava muito trabalho para comer, mas quando ele chegava perto e me dizia: abre a boca e come, limpava o prato rapidinho. A gente sempre se deu bem. Só tivemos problemas quando mergulhei nas drogas, mesmo assim me ajudou demais. Até hoje nada conseguiu quebrar esse vínculo. Mas aos 10 anos ficava difícil entender que o amor não depende de laços biológicos e veio a revolta. Fui para cima da minha mãe, cobrei o porquê de nunca ter me contado, despejei toda a minha angústia, minha raiva, o medo que estava sentindo de que tudo mudasse mais uma vez na minha vida, que eu ficasse sem pai. E ela apenas me disse: eu contei sim. Você só tinha 5 anos, acho que esqueceu. Essa resposta nunca me convenceu. Fiquei decepcionado. Ele não precisava ter medo, porque seu amor por Luiz Felipe era plenamente correspondido, como deixa claro o homem que o criou, desde que desde que nasceu. Eu assumi o Rafa de coração. Registrei como se fosse filho biológico, uma situação que nem sempre foi fácil. Minha família começou a me pressionar porque o menino não parecia em nada comigo. Acabei contando a verdade e pensei em fazer o exame de investigação de paternidade para poder registrá-lo como adotivo. Mas aí o Rafa foi crescendo, fomos ficando cada vez mais apegados e deixei a certidão como estava. Se doeu em Rafael descobrir sobre a paternidade de um jeito torto, para Luiz Felipe foi positivo. Eu tinha certeza que a mãe dele já tinha contado tudo, por isso comentei. Mas me fortaleci com a verdade e Rafa nunca me questionou. Na verdade, o garoto sofreu calado. Houve um afastamento espontâneo da minha parte. Passei um tempo sem querer falar com ele, mas depois percebi que seríamos pai e filho para sempre. Rafael também não procurou seu pai verdadeiro, mas ficou a curiosidade. Só o conheceria anos mais tarde no programa do Ratinho, uma surpresa que não foi nada boa. Página 84, programa do Ratinho, encontro com o pai biológico. Fazia apenas 15 minutos que Jorge Meirelles, um baiano humilde, ex-plantador de cacau, tinha chegado ao SBT em São Paulo, vindo direto de Ipiaú, e esperava ansiosamente o momento em que Ratinho chamaria para ficar frente a frente com Rafael Ilha, o filho que só havia visto uma vez na vida quando tinha 2 anos. Cheguei no finalzinho do programa e demorei 7 minutos para entrar. Eu fiquei espiando por trás da cortina, até que uma moça me empurrou para o palco e disse: agora é com você. Eu levei um susto, o coração veio na boca, e pensei que fosse morrer lá dentro. O encontro com o pai seria uma surpresa para o cantor. A produtora Ana Márcia, da equipe do animador ex-mulher de Rafa, guardou o segredo da noite. Rafael encontra o verdadeiro pai. O Jornal do Trabalhador, notícias populares. Tava, Mãe estava grávida do ex-polegar quando casou com outro. 26 anos depois, o pai legítimo volta e revela ao NP. Também lutei 15 anos contra a cocaína. Reencontro emocionante foi no Ratinho.
Para Jorge, significava a chance de resgatar um elo perdido. Para Rafa, não significou nada. Os poucos minutos diante das câmeras com aqueles estranho acabaram com qualquer possibilidade de levar o contato adiante. Tinha ido lá para cantar, quando de repente um homem entrou no palco para me abraçar e o ratinho disse que era meu pai. Foi tudo muito esquisito. Não conseguia sentir nada, só deu para ser educado. Se um dia quisesse conhecer meu pai, tinha que ser em particular, uma coisa só minha e dele, não na televisão. Não gostei do jeito que foi feito e desencanei de vez dessa história. Como me sentir filho de uma pessoa que só vi por uns 3 minutos no programa de TV? Questiona. Esse encontro aconteceu no ano 2000 e até hoje não se repetiu. Mas Jorge não perde a esperança de compensar o tempo que não teve ao final do programa para conversar com Rafa. Nem vi meu filho direito, ficamos só uns 10 minutinhos no camarim e aí o doutor Sabino Ferreira de Farias Neto entrou, deu um remédio para ele e falou: Vamos embora, vamos embora. Não sei se era calmante, que diabo era aquilo, mas não gostei. Achei Achei aquele médico um charlatão, um psiquiatra mais doido que nós. Vi que estava usando o Rafa para aparecer porque queria me levar com eles para o Fala, que eu te escuto, na Record, mas eu não fui. Na mesma hora, o pessoal da produção foi me arrastando para o carro que ia me levar para o hotel. Tudo tão rápido que até hoje não sei se foi sonho ou pesadelo. Não pude ficar a sós com ele, abraçar, cheirar, chorar de emoção. Rafa foi embora e eu não tive mais contato. Foi um negócio assim chatíssimo, lamenta. Sobrou até para Ana Márcia, que teria tido a ideia de realizar um encontro dos dois no programa. Rafael ficou chateado com ela e Silvia se sentiu traída pela ex-nora. Mas não fui eu. O pessoal da produção só me avisou que alguém tinha ligado se dizendo pai de Rafael e fui encarregada de checar se era verdade, porque conhecia toda a família e sabia quem era quem. Conversamos por telefone, fiz umas perguntas e ele sabia responder nitidamente sobre tudo. Aí eu falei, gente, é o pai do Rafael, tenho certeza. Então pagaram as passagens e ele veio para São Paulo. Programas exploram a desgraça do cantor Rafael viciado em drogas pesadas. É revoltante. Rafael e seu pai no Ratinho, elevando o ibope do show de horrores decadente. Ana, que presenciou o encontro no palco, sentiu que Jorge e Rafa reagiram de forma diferente. O Jorge era um homem super humilde que ficou muito emocionado. Agora o Rafael, coitado, ficou a vida inteira sem esse pai. Acho que tinha curiosidade de saber como era, mas ali não houve nenhum contato de amor, de nada, porque não havia convivência. O pai do Rafael é o Felipe que o assumiu e deu um sobrenome a ele. A Sílvia nunca quis que se encontrassem e eu a entendo. Na verdade, não existia motivo para isso, mas por mais que a mãe não quisesse, era um direito do Rafael. Silvia até hoje não perdoa Ratinho. Meu filho não precisava passar por uma situação constrangedora como aquela com um homem que, quando eu contei que estava grávida, me mandou para a puta que pariu e me jogou para fora do carro. Nossa. Sem teste de DNA. É sangue do meu sangue, é minha cara. É a minha cara. Jorge Meirelles vai completar 70 anos em 2016, mas tem energia de sobra. Ex-mulher e os outros 4 filhos, ainda trabalha como motorista de van escolar no Ipiaú, no interior da Bahia, onde vive há 40 anos. Embora tenha nascido em Salvador, onde conheceu Silvia em 1971, ele lembra com detalhes como começou o namoro que durou 1 ano e meio. Foi um amigo dela que apresentou a gente, até então era oi-oi, sem muita proximidade. Ela ainda estudava numa escola da região. Depois começamos a namorar e uns meses depois fiquei sabendo que estava grávida. Foi nesse momento que Jorge vacilou e não assumiu, como ele mesmo conta. Eu disse: você tem que procurar a sua mãe, que, que é a melhor pessoa para te ajudar, e a gente não se viu mais. O tempo passou e um amigo me falou: a Silvia teve filho, e mesmo que você negue, nem adianta fazer DNA porque é a sua cara. Tentei falar com ela, mas não me respondeu. Eu não quero nada com você, e a gente ficou assim, longe um do outro. Fiquei sem notícia, sem envolvimento.
Tanto é que depois ela se casou com um rapaz do Felipe Ilha, que foi quem criou o Rafael. Jorge viu o filho uma única vez por acaso. A Silvia estava passando na avenida com o fusquinha dela, quando parou no farol. Cheguei perto e deu para ver o Rafael dentro do carro no colo da empregada. Ele tinha os 2 anos e era a coisa mais linda do mundo. Aí deu vontade de pegar, abraçar, beijar, só que ela foi logo dizendo: Não tenho nada para falar com você. Então não quis insistir. Ia ser desagradável. Só falei que o menino era lindo e saí fora. Mas ficou a certeza que é sangue do meu sangue. Deste dia, desde esse dia que o vi, nunca mais tive dúvida de que fosse meu filho. Não precisava de DNA, era minha cara. É o que mais se parece comigo, até no jeito. Deus me livre de fazer esse teste. Não passou pela minha cabeça nem em sonho. Página 88. Pai confessa: cheirei cocaína por 15 anos. Isso aconteceu em 1974 e ele só voltaria a ver Rafael no ano 2000, quando rolou a polêmica surpresa no programa do Ratinho, porque nunca procurou Silvia quando o bebê nasceu. Porque nunca procurou pelo filho nesse intervalo de apenas 26 anos, e nem depois. As respostas não convencem. Não procurei porque os pais dela queriam me ver pelas costas. O pai era um advogado famoso da Petrobras, em Salvador. Eu deixei quieto e cada um foi para o seu canto. Jorge foi seguindo os passos de Rafa pela televisão. A gente não se falava, mas eu via ele nos comerciais da Nestlé, em fotos nos programas de TV, e aí dava uma vontade de chorar danada. Sempre à distância, Jorge vibrou com a explosão do polegar, viu o garoto virar um ídolo teen e viu também as imagens de Rafael pouco tempo depois, viciado em crack, sendo preso sob acusação de assalto. Tomou um choque de realidade. Naquele dia decidi que era hora de procurar meu filho, de me inteirar sobre ele. Eu quis dar as caras, dar apoio, dar a força que um pai tem que dar. Foi quando liguei para a clínica em que depois ele ficou internado, a fim de dizer que a gente precisava se conhecer. Mas não deixaram Rafael conversar nem um minuto comigo. Diziam que estava tomando remédio, que estava fazendo exames. Não tinha como entrar em contato com ele de outra maneira. Não sabia onde estava, onde morava, nem o número do seu telefone. Além disso, não tinha como ir para São Paulo e a mãe dele não queria saber nem de me ver. Entendeu? Usuário de cocaína por 15 anos, o que talvez explique a predisposição genética de Rafa ao vício, Jorge não tem problema em assumir. Sim, meu caro, foi igual ao do meu filho, mas nunca precisei de clínica para me tratar. Superei a dependência sozinho apenas com a força de vontade e agora tudo isso é passado. Mas sente culpa pela ausência de uma vida inteira. Eu não sei se sou uma das causas de Rafael ter caído nas drogas, por ter ficado longe dele. Cada cabeça é um mundo, mas é um negócio preocupante quando acontece isso com um parente seu, um irmão, um filho. Você enlouquece sem poder fazer nada, você fica de mãos atadas, como eu fiquei. Se eu pudesse, na época, pegaria ele e traria para cá, para minha casa, e diria: fica aqui, o seu problema é amor, carinho, agora você tem. Podia ser um pouco tarde, mas acho que sempre dá tempo de ser feliz. Página 89. Rafael salvou a irmã das drogas. A falta de convivência com o pai não impediu Rafa de ter contato com os 4 irmãos: Carla, Tiago, Mariana, Antônio, Nonato, Tom. Depois do advento da internet, então, as coisas ficaram mais fáceis. Rafa, o segundo dos 5 filhos, chegou a resgatar Carla, a mais velha, que hoje vive em Miami, salvando-a do vício das drogas. Eu cuidei dela na minha clínica. Estava dependente de álcool, cocaína e anfetaminas. Essa história deixa Jorge comovido. Foi em 2009, a Carla procurou o Rafa em São Paulo pedindo ajuda e ele a internou. Teve muito respeito e carinho com ela. Quando voltou para casa, estava até mais gordinha. Graças a Deus, nunca mais usou porcaria. O ex-polegar estreitou o contato com Tiago, com quem conversava pelo Facebook, ao fazer uma viagem para Paris, Madrid e Ibiza, com escala em Barcelona, onde ele morava.
É do tipo bombadão. Trabalhava na Pachá, uma das mais famosas danceterias da Europa, e não voltou mais para o Brasil. Já a Mariana, que vivia em Salvador, veio para São Paulo em 2008 trabalhar como modelo, o que aproximou ainda mais a gente. E levo altos papos com Tom, que é o caçula no Face. O desabafo: não sou um pai desalmado. O que Jorge gostaria de dizer para Rafael e não conseguiu. Na verdade, gostaria de fazer um desabafo. Eu diria que queria ter conhecido ele desde que nasceu. Queria chamar ele de meu filho. Na vida a gente não sabe o que tem pela frente. A gente vai vivendo. Eu quero que ele esteja feliz. Quero abraçar ele, quero cheirar ele. Quero ir rir com ele, montar um cavalo, ir para as minhas vaquejadas. Essas coisas de pai e filho. Eu sempre quis me aproximar. Um dia a gente vai se chegar, mas com fé em Deus. A gente ama ele aqui, é do meu sangue. A família inteira, minha mulher, minhas ex-mulheres, os irmãos dele, minha mãe, que é a avó dele, de 97 anos, meus amigos. Eu sinto por não ter tido um relacionamento melhor com o Rafael, mas amo todos os meus filhos. Tenho meus pecados, mas as minhas virtudes também. Não sou um pai desalmado. A resposta: como amar quem a gente nunca conheceu? Rafael dá mais valor às atitudes do que às palavras. Não se rende a um discurso bonito, mas vazio. A única vez que senti alguma coisa pelo meu pai foi quando minha mãe veio me dizer que ele tinha sido assassinado com um monte de tiros na Bahia. Aí alguma coisa bateu aqui dentro. Mas foi só. Logo descobri que a notícia era falsa e tudo voltou a ser como sempre. Sem sentimento nenhum por ele. Nem como pai, nem como amigo. Não quero nenhum tipo de conversa. Não sei a história do meu pai. Não convivi. Como a gente pode amar quem nunca conheceu? Eu vou relatar o que me lembro. Foi um período em que o Rafael estava muito apagado na mídia. Ninguém ouvia falar mais nele. Daí, de repente, alguém passou para a gente que há muito tempo ele não via o pai. Mesmo sem estar em evidência, o público sempre gostou muito dele. Tinha um monte de problemas, mas no fundo todo mundo sempre soube que ele era e é um cara bom. Então decidimos fazer um encontro. A intenção era ajudar. Foi a Aninha quem nos aproximou. Eu não conhecia o Rafael pessoalmente, mas acreditei que poderia ser bom para ele, que poderia dar certo. Acho que pai, o biológico em especial, ou mesmo que cria, que é pai da mesma forma, tem que ficar lá do lado do filho. Talvez a ausência do pai, que muita gente chama de verdadeiro, tenha influenciado no caminho das drogas o que o Rafael trilhou. No dia em que reuni os dois no palco, parecia que ele tinha tirado um peso das costas. Era uma coisa que o Rafa queria muito. Não sei se na época ele já era revoltado com essa situação de nunca ter conhecido o Jorge. Ele não me falou nada, mas a impressão que se tinha é que pensava: poxa, sou abandonado, meu pai não me quer. Página 91. A gente sentia que o Rafinha tinha feito muito sucesso. E depois, quando o polegar acabou, não teve amparo. Ninguém ficou do lado dele falando: você vai conseguir de novo. Naquela época, o programa do Ratinho estava no auge no SBT. Então, aí sim, depois que esteve lá para esse encontro, outros programas começaram a convidá-lo novamente. Acho que essa reaproximação que a gente fez ajudou bastante, porque ele voltou para a mídia, começou a se reabilitar. Nosso objetivo foi alcançado, conclui Ratinho. Jorge concorda com Ratinho. De alguma forma, aquele encontro fez bem para mim, mesmo não tendo sido como eu imaginava. Deve ter feito bem para o Rafael também. Pena que até hoje a gente não consolidou a relação. Ao contrário da mãe, Rafael não guarda mágoa do apresentador, apesar de deixar claro que não gostou da surpresa. Faz parte do circo dele, do show, como de todo mundo que trabalha em TV. Depois disso, a gente se viu em algumas festas, sem problemas. Nem foi ele quem levou o cara, foi a produção. Página 93. Regressão expõe traumas. Jesus, razão de louvor. Hoje não tenho ninguém.
Rafael supera a crise de depressão trabalhando como voluntária em clínica de recuperação para viciados. É uma clínica cristã. Capítulo 14. Em uma minifita cassete guardada por Silvia, há mais de 20 anos está gravada a sessão de regressão, a que Rafael submeteu no Hospital Iguatemi, na Avenida Rebouças, em São Paulo. Embora não se lembre do nome do médico, para Rafa a ideia de recorrer a esse tipo de tratamento foi de Gugu e sua irmã, Aparecida Liberato, como mais uma tentativa de vencer as drogas. Mas a mãe diz que a iniciativa foi dela e que o apresentador não teve nada a ver com isso. Quanto ao resultado, não há dúvidas. Os traumas da separação dos pais, a necessidade das drogas para anestesiar as dores de descobrir que não era filho legítimo, perder amores e carreira, vieram à tona como fratura exposta. Aí aqui tem uma série de diálogos dele com o médico, né, que fez a regressão. Aí vai da página 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 e 100. Terminando, são assim, 5 ou 6 páginas, né? Então, vamos começar. Lado A, terapeuta é Rafael. Como é seu nome? Rafael. Que idade tem? 19 anos. Qual o seu nome completo? Rafael Ilha Alves Pereira. Onde você mora? São Paulo. Onde você está neste momento? Fazendo uma regressão. Então vamos regredir. Você sabe que dia é hoje? 2 de maio. Que ano? 92. Vamos regredir um ano. O que você estava fazendo na tarde do dia 2 de maio de 91? Em que lugar estava? Na favela. Fazendo o quê? Comprando cocaína. Cheirou? Sim. Dos acontecimentos que marcaram, magoaram, entristeceram, me diz a data, o ano e o que aconteceu. Cristiana. Quando o quê? 8 meses. Quando é isso? Quando é 8 meses atrás. Em que ano você está? 92. Há 8 meses atrás você está em 92. 8 meses atrás estou em 91. O que aconteceu? Ia comemorar. Ia comemorar o quê? 3 anos de namoro com a atriz Cristina Oliveira. Isso te magoou, entristeceu, traumatizou? Sim. Não dá para entender as outras palavras. E mais no passado. O que mais te traumatizou? Vá buscar no passado a separação. A separação de quem? Da minha mãe e do meu pai. Quando foi isso? Quando eu tinha 9 anos. Quem é seu pai? Não sei. Qual é o nome dele? Não dá para entender o que o Rafael diz. Você ficou como na separação? Eu não. Você ficou como na separação? Eu não queria que eles se separassem. Por quê? Não dá para entender o que o Rafael diz. 15 anos de idade, Rafael. Que lembranças existem? Ódio. De quem? Do meu pai. Do Felipe? Por quê? Porque ele não é meu pai. Como é que você sabe disso? Minha mãe me falou. Você esperava por isso? Não esperava. E isso te levou a sentir, a fazer o quê? Eu descobri isso quando eu tinha 12 anos e depois a cabeça pirou. Pirou como? Explica direitinho. O que você sentiu? Ódio. E o que você fez contra ele? Ignorei ele. E o ódio? Você jogou em que ou contra quem? O ódio eu joguei contra mim. Você se sentiu como? Sozinho. E que companhia você buscou? Fiquei com raiva da minha mãe. Por quê? Ela devia ter dito isso antes. E o que você fez com você? Precisava de alguma coisa que aliviasse essa dor. Tomou algum remédio? Não. E o que você fez para aliviar essa dor? Experimentei cola. Você sabia que fazia mal a você, sabia? Sabia. Você pensou em suicídio? Não. Queria o quê? Queria ficar doente? Queria ficar doidão. Você experimentou a doidice? Experimentei. É bom? É. Em que aspecto é bom? Afasta essas coisas ruins. Mas isso aí que te levou a cheirar cola e depois coca é isso? Primeiro fumei maconha, minha mãe. A palavra mãe não é clara, muito baixa. Fumava maconha, daí queria fumar também. Viu quem, viu quem fumar? Minha mãe. A palavra mãe não é clara, muito baixa. Mas Rafael leva na sua memória que antes disso já havia uma predisposição, não é? Tem alguma coisa mais atrás, no fundo, mais fundo,
que abriu uma predisposição sua, eu estou pedindo para você ver. Eu quero conhecer meu outro pai, seu último pai. Eu quero conhecer meu último pai, seu último pai. Não, meu pai de verdade. Por quê? Porque eu queria ele. Queria um dia poder abraçar ele. Agora quero que você busque o que te estimula no uso da droga. Essa fuga que você precisa ter. Busque, está procurando? Alguma coisa na sua cabeça que te leva a buscar a droga para aliviar a raiva dos outros. Qual a culpa que você acha que sua mãe tem? Ela devia ter me contado. Quando você tinha quantos anos? Que idade você queria que sua mãe te contasse? 5, 6, 7, 10 anos. 10 anos? Choro. Quantos anos você tem agora, Rafael? Choro. 7 anos. Mamãe te contou alguma coisa, foi? Por isso que você está chorando? Chora, mãe. Eu quero a minha mãe. Ela está com você. Sua mãe te ama, viu? Te ama, viu? Eu quero minha mãe. O que você sentiu quando ela contou isso para você, Rafael? Eu quero meu pai. Choro. Me mostre na sua cabeça. Aponte em que parte daqui da sua cabeça está essa vontade de se destruir. Está aqui. Aponta. Tem certeza? Então vamos a uma programação nova aqui nesse lugar. Imagina um branco leito nesse local, bem leitoso, um azul claro. Essas cores te aliviam. Agora uma luz dando brilho como num televisor, que vai apagando uma imagem por brilho, até que essa imagem desse acontecimento que te traumatizou desaparece pelo brilho. Uma nova imagem vai surgindo, bem nítida. Você encontrou um pai que te aceitou, que te deu apoio, que te criou e te educou, te alimentou. Uma sensação de uma pessoa muito querida, otimista, feliz, alegre, criativa, de bom caráter, amante, forte e capaz. Chora muito. Rafael chora muito. Calma, sua mãe está aqui. Ela está com você. Sinta sua mãe. Aqui, sinta a mão dela. Ela está com você. Mãe, choro. Você está bem agora? Tô. Você pode falar com sua mãe? Você vai ouvir a voz da sua mãe? Fala com ela. Silvia. Oi, filho. Tudo bem, mãe? Choro. Silvia, eu te amo e sei que você me ama também. Sente falta de alguma coisa, Rafael? De um pai. Você tem pai, Rafael? Não tenho, não. Não tenho, não. Não tenho, não tenho. Você tem 9 meses agora. Tá com 8 meses, 7 meses, 5 meses na barriga da mãe. Você sabe quem é seu pai? Sabe? Responda. Você pode falar comigo? Você sabe quem é a mãe? Quem é o papai? Afirmativo. Então você vai nascer no exato dia que nasceu, bem, em paz, com muita vontade de fazer sucesso na vida, com saúde, capacidade e inteligência e vai ser muito querido. Então, agora, vamos contando progressivamente até o nascimento. 5, 6, 7, você nasceu com 9 ou com 8? Com 8 chora. Então, 8 meses, nascendo, bem nascendo. Pinta agora aqui na cabeça uma programação de vida, de paz, de sucesso, de alegria e de felicidade. Bem amado, bem aceito. 1 mês de nascido, 2 meses, 3 meses. Você tem 3 meses de nascido, Rafael. O que está acontecendo com você? O que lhe desagrada? O que é? Fala. Gente, essa foi a sessão de regressão dele, só que ela é muito extensa, entendeu? Aí eu não vou me estender muito, não, porque eu acho que deve ficar um pouco cansativo você ouvir tudo isso. Mas está no livro, tá? Aí eu já vou passar essa parte e vou continuar com a história, tá? Mas são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 páginas só de descrevendo a regressão dele, tá? Que ele realmente ficou muito traumatizado quando o pai dele disse que não era pai dele, o pai de criação disse que não era o pai biológico, ele ficou muito abalado, né? Realmente é o que dá para ver. Tá? Então eu vou seguir com a história. Aí nós terminamos aqui na página 100. A regressão foi realizada com Rafa sob medicação e semiconsciente.
sendo que algumas vezes se confundiu com idades e fatos. Se valeu a pena, ele responde: sinceramente, não mudou nada na minha vida. Não descobriram o motivo da minha dependência química. O que adianta voltar no tempo até ir a vidas passadas, como acontece em muitos casos, se estou vivendo aqui agora? Hoje acredito que nasci com uma predisposição genética para o vício, e isso explica tudo. Página 101. Rafa sobe o morro, encara o tráfico e leva um tiro. Com a mala na mão e dinheiro no bolso, mas sem ter para onde ir, Rafael sente-se perdido nas ruas do Rio de Janeiro, onde havia ido passar um tempo com Felipe após sua saída do grupo Polegar. O fim do Casa Mágica é a descoberta do crack. Fica vagando por um tempão, desorientado. A fissura já toma conta do seu corpo, confunde os pensamentos, seca sua garganta, acelera o coração. E vem uma dor que não sabe de onde é. Se dá a ordem do pai para ir embora de sua casa, depois de ter roubado dele 2 garrafas de uísque, ou a falta da droga. De repente, a resposta não importa mais. Ele se dá conta que está em frente a um famoso morro dominado pelo tráfico, é subir ou nada. Então encara a escadaria e vai ao encontro do capítulo mais violento de sua vida. Subi, comprei o pó que precisava e estava indo embora quando uma garota me reconheceu. Perguntou se eu era o Rafael, disse que sim. E ela foi logo querendo saber se eu conhecia o crack, se sabia fazer, porque no Rio ainda não era tão usado quanto em São Paulo. Também respondi que sim. Então me convidou para ir ao apartamento de uma amiga. Como não tinha mais grana e nem onde ficar, topei na hora. Mas nunca poderia imaginar que a dona do AP fosse Neuzinha Brizola, a filha do governador. Página 102. A filha do governador tenta matar Rafa. Até hoje, Rafael se impressiona com o que viu. Uma mulher jovem, mãe de um bebê de poucos meses, rica, mas em decadência e totalmente viciada. O pai mandava seus seguranças buscarem o netinho toda vez que ela entrava em surto. Como cantora, já não fazia mais sucesso. Apesar de tudo isso, se deixou ficar morando lá. Eu era o seu cozinheiro do crack. Sabia fazer o verdadeiro, artesanal, mistura de cocaína e bicarbonato levada ao fogo numa colher. Eu ia cozinhando e usando também, mas durou pouco, terminou de um jeito pesado. Como ela tinha dinheiro, droga não faltava, nem a mordomia da entrega em domicílio. Um dia avisou Rafael: liguei para o traficante, ele vai trazer mais pó. Seria a noite do pesadelo, como conta. O cara chegou com a encomenda e eu preparei o crack. Aí ela levou a droga para o quarto e se trancou. Fiquei conversando com ele na boa, enquanto cachimbava uma pedra. Me contou que seu nome era Zuzu, que era dono de um morro. Eu falei da minha ida para o Rio de Janeiro, para o Rio. O papo foi rolando, demos umas risadas, e de repente Neuzinha passou em direção à cozinha. E 1 minuto depois veio para a sala, estava muito louca e tinha uma faca na mão. Transtornada, voou para cima de mim, gritando: tá querendo roubar o Zuzu de mim? Tá querendo ficar com as pedras só para você? Vou te matar. A gente entrou em pânico. Mas por causa da gritaria, o bebezinho começou a chorar no quarto e ela vacilou. Zuzu então agiu rápido, arrancou a faca da mão dela e me tirou dali correndo. Fugimos sem nem olhar para trás.